Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a essa nossa aula. Aqui nós vamos tratar de alguns conceitos introdutórios. Veja bem, caso esses conceitos não estejam expressamente indicados no seu edital, pode até ser que você não enfrente questões que digam respeito diretamente a eles. Mas, no entanto, eles são imprescindíveis para a boa compreensão da matéria. Eu até entendo que, muitas vezes, alguns alunos que estudam e sentem uma dificuldade de passar por aquela barreira, né, em que você começa a se diferenciar daqueles que simplesmente disputam e começa, de fato, a estar no grupo daqueles que, de fato, concorrem. Uma das coisas que faz com que se dificulte, né, a passagem de um grupo para outro é justamente a falta de alguns conceitos. Porque com esses conceitos, sob seu domínio, você consegue fazer associações necessárias. Você aprende alguns tópicos do programa de modo a conseguir associar até mesmo em algumas situações que te parecem novas, né? Você dificilmente é surpreendido quando você domina esses conceitos. Então, fiz a apresentação, a aula é isso, conceitos introdutórios. Pega seu cadernão e vamos aos primeiros conceitos aí. Veja, o que é norma jurídica? Anote aí, norma jurídica. Norma jurídica é um mandamento de conduta. Norma jurídica é um mandamento de conduta. Uma norma jurídica comunica o que se deve ou não fazer. Uma norma jurídica é um mandamento de conduta. Uma norma jurídica se indica o que se deve ou não fazer. Só que é o seguinte, norma é gênero. No gênero norma, nós temos duas espécies. Nós temos os chamados princípios e nós temos as regras. Então, norma é gênero. Então, se alguém estiver tecnicamente correto te falando em norma jurídica, saiba que essa pessoa está falando de um mandamento, que pode ser tanto um princípio quanto uma regra. Quer ver? Você vai estudar em algum momento princípios fundamentais, ou então princípios básicos da administração pública. Você até consegue aprender alguma coisa sem saber o que de fato é um princípio. Mas quando você sabe, a aprendizagem fica ainda mais consistente. Você não só assimila com mais facilidade, como também esquece, né, com mais dificuldade. É mais fácil você lembrar aquilo que você domina. Então, esse é o objetivo aqui. Então, norma é um mandamento de conduta, né? Norma é um mandamento de fazer ou não fazer, que é gênero e que se organiza em duas espécies, sendo essas espécies os princípios e as regras. O que são princípios? Princípios são mandamentos constantes em valores. Princípios são mandamentos constantes em valores. O que é um valor, professor? Valor aqui é um termo que está sendo empregado no contexto da moral, tá? Então, tipo assim, você em sua vida tem determinadas coisas que entende como certas e outras coisas você entende como erradas. Há determinadas coisas de sua vida que você acredita que é correto fazer. Outras, no entanto, você já sabe que não é. Então, quando você vai praticar alguma conduta, você se guia por aquilo que acredita ser certo e se policia através ou a partir daquilo que acredita ser errado. Então, quando eu falo desse mandamento comunicado por valores, eu falo de princípios. Então, princípios é um mandamento comunicado por valores. Então, quando, por exemplo, você diz princípio da publicidade, né? Isso é quando a administração é informada que é correto informar os seus atos à sociedade, que é correto atribuir publicidade, transparência à sua conduta. Então, isto é uma norma constante em um princípio, beleza? E uma regra. Regra já é um mandamento específico, discriminado, né?
um mandamento expresso, objetivo, não é apenas um valor, é de fato um dispositivo, né? Um dispositivo de lei, por exemplo, é uma regra. Está escrito com todas as letras o que se deve fazer ou o que não se deve fazer. Então, a regra é um mandamento expresso, específico, discriminado, determinado. Então, volto a dizer, norma é um mandamento de conduta e é um gênero. Desse gênero eu tenho duas espécies, os princípios e as regras. Os princípios são mandamentos que se comunicam por valores, por aquilo que se acredita ser certo e também, óbvio, aquilo que se acredita ser errado. Então, isso são valores. Volto a dizer, valores fundamentais da República, que você estuda lá no artigo 1º ou 4º da Constituição Federal. O que é isso? Ora, são mandamentos de conduta que o legislador constituinte entende que em todas as ações da República ela deve seguir. Então, são valores que, segundo o legislador constituinte, devem ser observados em todas as condutas do Estado. Vamos pegar esse contexto a título de exemplo para você entender melhor? Lá tem, por exemplo, que dentre os valores, né, dentre os princípios fundamentais, está a dignidade da pessoa humana. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a República Brasileira for praticar qualquer ato, ela deve sempre observar que deve homenagear, deve prestigiar, não pode afastar-se da chamada dignidade da pessoa humana. Então, nos termos desse princípio fundamental, só é correta a ação governamental que for ao encontro da dignidade da pessoa humana. Professor, eu sei que não é aula de português, professor, mas eu tenho dificuldade danada disso. Às vezes a gente ouve de encontro, às vezes a gente ouve ao encontro e fica sem saber, professor. Eu sei que um deles eu estou discordando, outros não, outros eu estou de acordo. Então, e aí, como é que fica? Ora, quando eu digo de encontro, eu estou discordando, é um duelo, é com D. Quando eu digo ao encontro é abraço, é acordo. Então, né, a diferença entre de encontro e ao encontro, de encontro é batendo de frente, é discordando, correto? De encontro é batendo de frente, é discordando. Ao encontro é concordando. Então, quando eu falo que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais, eu estou dizendo que a República Federativa Brasileira deve agir sempre indo ao encontro da dignidade da pessoa humana, beleza? Então, pela última vez prometo, a norma jurídica é um mandamento de conduta, é um gênero dos quais são espécies, ou do qual são espécies, os princípios e as regras. Os princípios comunicam mandamentos através de valores, enquanto as regras comunicam mandamentos através de disposições expressas, específicas, determinadas. O melhor exemplo de regra são os dispositivos de lei, mas por favor saiba que não são os únicos. Eu tenho uma série de outros normativos no direito que exercem o papel de regra, beleza? Então, norma jurídica é isso. Segundo conceito que eu acho importante, interessante, regime jurídico. O que é o regime jurídico? Anote aí no seu caderno. É o conjunto de normas que regulam um determinado instituto. O conjunto de normas que regulam um determinado instituto. Professor danou e esse tal de instituto. Meu amigo, é o seguinte, eu não sei de qual estado você me assiste, mas aqui em Minas Gerais nós temos por hábito chamar as coisas de trem, né? Ô menino, pega esse trem aí, o menino tá com um copo na mão. Ô menino, pega esse trem aí pra mim. Ô menino, ó, liga esse trem aí, a televisão, né? O trem é a televisão. Ô menino, ó, pega esse trem que tá no chão, né? Sei lá, um tapete, algo lá. Então, para um mineiro, tudo é trem. Pois bem, para o direito, eu posso me referir a determinada coisa que eu vou analisar como sendo instituto. Vamos supor que eu vou dar uma aula sobre os contratos lá em direito civil. Eu vou dizer assim, olha,
hoje nós vamos trabalhar o Instituto Jurídico dos Contratos. Vamos supor que eu vou dar uma aula de Direito Administrativo e falar de atos administrativos. Eu vou dizer, olha, hoje a nossa aula será sobre o Instituto dos Atos Administrativos. Então, eu posso chamar de instituto qualquer conteúdo que eu vá separar, discriminar para poder analisar, para poder sobre ele discorrer. Entende? Então, regime jurídico é o conjunto de normas que regula um determinado instituto. Veja bem, você que presta concurso público, muitas vezes deve estudar o Estatuto dos Servidores Públicos do ente federativo para o qual você vai prestar o concurso. Se você vai prestar um concurso, por exemplo, para um município, né, você certamente terá que estudar o regime jurídico dos servidores públicos daquele município. E o que é o regime jurídico? Certamente será uma lei que contém os direitos e os deveres que vão reger a relação entre o servidor público e a administração municipal, nesse nosso exemplo. Então, é por isso que nós falamos em regime jurídico, porque ali estão concentradas as normas que regulam aquela relação que há entre o servidor e o ente federativo em questão. Entende? Então, regime jurídico é isso. Ah, professor, eu vou fazer o INSS. Beleza, então você vai ter que estudar o regime jurídico da Previdência, que é o quê? Que é o conjunto de normas e princípios que regulam, né, a Previdência. Na verdade, no caso, às vezes até muito mais amplo, a Seguridade como um todo. Né? Quando você estuda direito previdenciário, você aprende que Seguridade é um gênero do qual fazem parte a saúde, a previdência e a assistência social. Mas então, deu para entender o que é regime jurídico? Regime jurídico é um conjunto de normas, portanto, regras e princípios que regulam, né, que dizem o que deve ser um determinado instituto. Instituto aqui está usado como o trem do mineiro. Qualquer coisa que eu separo no contexto do direito para poder analisar, para poder trabalhar, enfim. E dentro de regime jurídico você aprende que há, a princípio, uma divisão muito importante. Essa divisão seria regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado. Muitas pessoas não sabem, não entendem essa terminologia. Aí vai estudar direito administrativo. Até você, por exemplo, que vai prestar um concurso de nível médio. Aí você tem lá dizendo que a autarquia é instituição de direito público. Você até talvez consiga resolver uma questão, sem problema, mas seria muito mais fácil para você entender se você soubesse o que é ser de direito público. Então é isso, ser de direito público é ter as suas relações jurídicas eminentemente, preponderantemente, num contexto do regime jurídico de direito público. Ser de direito privado quer dizer que eu tenho as relações jurídicas num contexto prioritariamente, eminentemente de direito privado, correto? Pois, professor, então, o que é ser de direito público e o que é ser de direito privado? Anote aí no seu cadernão. Há certos atributos que identificam os dois regimes. Há certos atributos que identificam os dois regimes. Regime jurídico de direito público, 2 pontos. Quais são os atributos, as características que vão me fazer identificar o regime jurídico de direito público? Primeira característica, a preponderância, né? A preponderância de interesses coletivos, de interesses públicos. Então, quando eu estou em relações jurídicas de direito público, quando eu estou no meio de um contexto de regime jurídico de direito público, né, o que norteia, né, as ações, de modo geral, são interesses coletivos, são interesses públicos. Então, os interesses públicos são os que prevalecem em regime jurídico de direito público. Outra questão em direito público. Direitos e deveres têm origem na lei. Então, se é direito público, direitos e deveres têm origem na lei. Acabamos de informar que falamos em regime jurídico do servidor, né? Então, todos os direitos e deveres do servidor devem estar previstos em lei. O servidor não pode ter nenhuma vantagem e também nenhuma obrigação sem a correspondente previsão legal. Mas, professor, por quê? Ora,
porque o servidor público de cargo efetivo, ele está regido no regime jurídico de direito público. E é por isso que você tem que estudar o estatuto, meu jovem, minha jovem, beleza? Então, quais foram os atributos que até então eu indiquei para você identificar o regime jurídico de direito público? Primeiro, a preponderância dos interesses coletivos, dos interesses públicos. Segundo, direitos e deveres têm origem na lei. E terceiro e último, que eu vou dizer para caracterizar esse regime, é que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. O interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Pensa bem, por que você, enquanto cidadão, deve, em inúmeras circunstâncias de sua vida, acatar e se subjugar a ordens, por exemplo, da administração? Quando eu digo ordens, eu estou falando das mais simples. Por que a administração pode, por exemplo, através de uma simples placa, te indicar o sentido com o qual ou pelo qual você transitará por uma rua? Por que a administração tem a força de te dizer que se andar no sentido de tal a tal é contramão? E que se você andar nesse sentido, contrariando a placa, você receberá uma sanção? Por que a administração tem essa força? Ora, porque essa relação, ela está no contexto de direito público. E no contexto de direito público, o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Nesse caso, especificamente, o interesse público propriamente dito, aquele que emana da administração pública. Então tá. E agora, e o regime jurídico de direito privado? Como é que a gente caracteriza? Primeira coisa, o regime jurídico de direito privado preponderam os interesses particulares. Então, primeira coisa é essa. Segundo, não há que se falar em prevalência, em supremacia, porque em relações de direito privado, as relações são homogêneas, vamos dizer assim, isonômicas, entende? Um não se sobrepõe ao outro. O próprio município pode ser protagonista de uma relação de direito privado. Quando isso acontece, o município não está mandando não, é de direito privado. Vou te dar um exemplo aqui, preste atenção, tenha fé, você vai compreender. Imagine que você é proprietário de uma residência, de um imóvel na cidade. Aí você oferece esse imóvel à locação, tá? Beleza? Aí tá. Aí sabe, dentre os interessados, quem se apresenta? O município diz assim, olha cidadão, eu me interessei por sua residência, por sua casa, porque eu quero instalar ali uma das nossas secretarias. A minha pergunta, quem é que vai definir o valor do aluguel? É você ou o município? Quem é que vai definir até mesmo se vai ou não alugar? É você ou o município? A resposta é você. Mas professor, é a administração pública que está do outro lado. Sim, é a administração pública que está do outro lado. Mas o contrato de locação em questão é um contrato próprio do direito que? Privado. E se é direito privado, não há que se falar, nesse momento, em supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, uma das características mais marcantes do direito privado é justamente essa, que não há supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Em relações jurídicas de direito privado, em regime jurídico de direito privado, beleza? Outra coisa, no direito público eu disse que direitos e deveres nascem da lei. Em regime jurídico de direito privado, eu tenho direitos e deveres que nascem da lei, mas eu tenho também outras fontes, outras formas de nascer direitos e deveres. Ora, você está lá na internet procurando um livro, aí você procura um livro, acha o livro no site da sua editora preferida, acha um curso lá no meu site, se encanta por nossas aulas, como assim espero que vai acontecer, e vai lá e dá um clique. Dá um clique, veja, você deu o clique, e um clique fez com que você se obrigasse a pagar a quantia certa, e no momento que houve o pagamento, também fez com que eu me obrigasse a prestar o serviço. Olha bem, direitos e deveres nascendo aí de um clique. Por que isso é possível? Porque quando você está comprando no meu site, nós estamos numa relação jurídica de direito o quê? Privado. Então, direitos e deveres não nascem exclusivamente da lei. Direitos e deveres nascem da convenção, da pactuação, da combinação de vontades.
Então, se lá no direito público eu disse que direitos e deveres nascem da lei, no direito privado eu tenho direitos e deveres que nascem da lei, por óbvio, mas também direitos e deveres podem surgir da pactuação, da combinação do acordo. Para ficar mais claro, eu vou dar uma outra ilustração. Por muito tempo eu fui funcionário de uma empresa pública. Lá na frente a gente vai ver, na verdade, sociedade de economia mista, uma empresa estatal, mas sociedade de economia mista. Calma, lá na frente a gente vai ver isso. E aí, o que acontece? Sendo funcionário de uma sociedade de economia mista, a sociedade de economia mista é uma entidade de direito privado, não é de direito público. A autarquia é de direito público, mas a sociedade de economia mista é de direito privado. Então, como funcionário daquela entidade de direito privado, participava em alguns momentos de acordos coletivos em que discutíamos as novas condições do contrato de trabalho. Pelo menos uma vez por ano nós tínhamos a nossa database que discutíamos, acréscimo, majoração de salário, etc, etc, etc. E aí havia um acordo entre a instituição, entre aquela sociedade de economia mista, no caso específico, para você entender melhor, o Banco do Brasil. Eu fui funcionário do Banco do Brasil por vários anos. Então, especificamente no caso do Banco do Brasil, havia um acordo entre os funcionários do banco e o banco. O acordo foi celebrado hoje, meu próximo salário já era com a majoração estabelecida no acordo, Não precisou de lei para dizer quanto eu ia passar a ganhar. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma entidade de direito privado. Eu, apesar de ter feito concurso, nós vamos ver isso mais na frente, eu era um empregado seletista. A relação que me ligava ao Banco do Brasil era de natureza seletista. Então, tudo no contexto do regime jurídico de direito privado. Então, se é direito privado, direitos e deveres podem surgir do acordo, da combinação e não apenas da lei, beleza? Agora veja, depois de sair do Banco do Brasil, eu passei a ser oficial de justiça, na gloriosa Justiça Mineira, passei a ser servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, servidor público de cargo efetivo, vinculado não mais à CLT, mas ao Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais, não mais em regime jurídico de direito privado, agora em regime jurídico de direito público. Pois bem, em regime jurídico de direito público, nós tivemos lá a nossa database. Houve também uma combinação entre os servidores do TJ e o TJ em majorar determinado valor de vencimento. Só que, para que eu de fato pudesse receber o valor majorado, o valor acrescido, do que foi combinado, foi necessário que o presidente do TJ encaminhasse um projeto de lei à Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa aprovasse esse projeto e depois então da lei publicada é que ela se faria eficaz e que eu efetivamente ia perceber a diferença de ganho no bolso. Então, percebe? Eu, enquanto servidor de cargo efetivo do Tribunal de Justiça, no contexto de regime jurídico de direito público, em que direitos e deveres nascem da lei, precisei que eu aguardasse a publicação da lei, a vigência da lei que determinava o aumento do meu vencimento. Essa é a diferença principal entre um servidor seletista e um servidor estatutário. Você também, em vários momentos, você estuda para concurso, fulano é seletista, fulano é estatutário. Aí, às vezes, eu pergunto para o aluno assim, qual é a diferença? Eles normalmente falam assim, porque o estatutário ele tem estabilidade, o seletista não tem. Sim, perfeito, é uma diferença de fato. O empregado público seletista, o funcionário do Banco do Brasil, do Correio, o que for, não tem estabilidade, tá correto? Só tem estabilidade o servidor público de cargo efetivo. Sem dúvida nenhuma é uma diferença, mas não é propriamente a diferença que define. O que define os dois contextos, o que separa de fato o seletista do estatutário é o quê? O seletista tem direitos e deveres previstos em lei, mas também pode ter direitos e deveres, tendo como fonte acordos e convenções trabalhistas. Já o servidor público de cargo efetivo, os direitos e deveres nascem apenas da lei. Olha a situação da database de quando eu era funcionário do Banco do Brasil e olha a situação da database de quando eu era servidor público de cargo efetivo do Tribunal de Justiça.
Outro conceito importante é o conceito de personalidade jurídica, porque você, por exemplo, vai estudar organização da administração pública e vai estudar que em determinado momento os entes federativos distribuem dentro deles próprios competências. E essa distribuição, quando é feita dentro da própria pessoa jurídica do ente federativo, ela é feita em órgãos públicos, que são entes desprovidos de personalidade jurídica, eles não possuem personalidade jurídica. Mas em outro momento, a mesma administração cria entidades que vão compor aquilo que nós chamamos de administração pública indireta. E aí você vai aprender que as entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica. Muitas vezes o concursando estuda isso sem saber o que é personalidade jurídica. Então, o que eu quero é justamente deixar você com o domínio desse conceito, da forma mais simples possível. Personalidade jurídica é a prerrogativa / aptidão, anote seu caderno aí. Personalidade jurídica é a prerrogativa / aptidão de contrair direitos e obrigações. É a possibilidade de existir no direito, existir para o direito. De novo, personalidade jurídica é a prerrogativa, é a aptidão de contrair direitos e obrigações. É a possibilidade de existir para o direito. Então, por exemplo, nós somos detentores de personalidade jurídica. Ora, você pode, por exemplo, entrar no meu site, adquirir um curso. No momento que você adquire um curso, você contraiu o direito de receber aquele curso e a obrigação de pagar a quantia certa, que é o valor do curso. Você, em vários momentos da sua vida, contrai direitos e obrigações. Isso só é possível porque você é titular de personalidade jurídica. Será que uma criança recém-nascida é detentora de personalidade jurídica? É. Se você tem um filho, um sobrinho, um neto, o que for, né, que acabou de nascer, você tem por ele muito carinho. Será que você pode doar a ele um imóvel? Pode. Por quê? Porque é possível doar a esse recém-nascido um imóvel? Ora, porque ele é detentor de personalidade jurídica e, portanto, ele pode titularizar direitos como, por exemplo, o direito de propriedade. O recém-nascido também pode ter o direito de receber pensão. Alguém pode ter, em favor desse menor, a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Isso só é possível porque esse menor é detentor de personalidade jurídica. É certo que, nesse contexto, há uma variação interessante, né? Os chamados alimentos gravídicos, que aí é outra história. Mas, enfim, ter personalidade jurídica é a possibilidade, é a prerrogativa de contrair direitos e obrigações, é de existir para o direito, beleza? E aí, dentro desse contexto de personalidade jurídica, nós temos as chamadas pessoas naturais ou físicas, que somos nós. Nós, desde o momento do nascimento com vida, nós temos personalidade jurídica, nós estamos aptos a contrair direitos e obrigações. Mas além das pessoas naturais ou pessoas físicas, nós também temos as chamadas pessoas jurídicas. Normalmente, principalmente o leigo, quando ouve a expressão pessoa jurídica, pensa logo na empresa. Mas existem outras pessoas jurídicas, né? As empresas, sim, mas as autarquias, as fundações, as associações, né? Então, nós temos várias pessoas jurídicas. Há pouco nós aprendemos direito público e direito privado, não é? Pois bem, saiba que existem pessoas jurídicas de direito público e que existem pessoas jurídicas de direito privado. Eu estou dizendo isso porque lá na frente você vai estudar, por exemplo, uma autarquia da vida e vai estudar e vai ouvir assim, olha, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Professor, e o que significa ser pessoa jurídica de direito público e ser pessoa jurídica de direito privado? Simples. Ser pessoa jurídica de direito público quer dizer que as relações jurídicas nas quais aquela pessoa jurídica se envolve são eminentemente de direito público. Tanto é, se você for prestar um concurso para o INSS, que é uma autarquia da União, você vai ser servidor estatutário. Por quê? Porque o estatuto é próprio de personalidade jurídica de direito público. O estatuto é uma norma própria do direito público, beleza?
Você vai ser servidor público de cargo efetivo, você vai ter estabilidade. Agora, se você prestar um concurso público, por exemplo, para o Banco do Brasil, você não será estatutário, você será seletista. Por quê? Porque o Banco do Brasil não é a pessoa jurídica de direito privado, público. O Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado. Até porque, já antecipo algo, não existe empresa nenhuma de direito público. Toda empresa é de direito privado, mesmo que venha a ser criada pelo Estado, mesmo que venha a ser criada pela administração. Aí você vai dizer assim, professor, tem alguma coisa errada aí. Porque, por exemplo, professor, eu já ouvi dizer que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Como é que o senhor me disse que uma empresa pública é de direito privado? Aluno, é o seguinte, eu te digo dizendo, de fato é. Mas, professor, e essa expressão pública que está aí no meio? Olha bem, vamos pensar um pouco no nosso amado e querido português. Quando você escreve empresa pública, esse pública aí, né, está exercendo um papel de adjunta de nominal, está determinando o substantivo empresa para dar a ele um sentido. O sentido que se pretende dar não é naquele que vai se indicar o regime jurídico. Eu não estou dizendo que a empresa é pública para dizer que ela é de direito público, não. Eu estou dizendo empresa pública para informar a você que quem montou essa empresa foi o Estado, foi a administração pública. Mas toda e qualquer empresa, seja ela pública, seja ela privada, é de direito privado. Por quê? Não existe empresa de direito público. O Estado, inclusive, a administração pública, ela constitui duas espécies de empresa. Ela tanto constitui as empresas públicas como as chamadas sociedades de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista são tipos de empresas estatais. E como toda e qualquer empresa, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, meu amigo, espero que você tenha entendido o que é ter personalidade jurídica. Se qualquer pessoa pode contrair direitos e obrigações, pode existir para o direito assim, então, dessa forma, é porque é detentora de personalidade jurídica. Existimos nós, né, que somos pessoas naturais ou físicas, mas existem também aquelas que chamamos de pessoas jurídicas, que agora você já sabe que não apenas são as empresas, mas existem as sociedades comerciais, as empresas sim, mas também as autarquias, as fundações, as associações. Você aprendeu mais, você aprendeu que as pessoas jurídicas, elas se subdividem ainda em pessoas jurídicas de direito público e em pessoas jurídicas de direito privado, sendo que as pessoas jurídicas de direito público são aquelas cujas relações se dão eminentemente no contexto do regime jurídico de direito público. E as empresas de direito privado são aquelas cujas relações se dão eminentemente no contexto de direito privado. Por fim, para terminar essa exposição dos conceitos introdutórios, eu quero lembrar vocês dos chamados órgãos públicos. Se acabamos de ver personalidade jurídica, meus amigos, órgãos públicos são estruturas desprovidas de personalidade jurídica. Anotem isso. Órgãos públicos são pessoas desprovidas de personalidade jurídica. Então, por exemplo, imaginem vocês o Estado de Minas Gerais. E o que eu vou falar para o Estado de Minas Gerais se aplica a qualquer Estado, se aplica à União, se aplica a qualquer município, se aplica ao Distrito Federal. Estou pegando o Estado de Minas Gerais apenas a título de exemplo. Então, imagine vocês o Estado de Minas Gerais. E aí, o Estado de Minas Gerais tem, por força constitucional, a missão de tratar da educação. Então, o que o Estado de Minas Gerais faz? Transfere uma série de atribuições voltadas para serviços de educação, né, cuidar da educação em todo o território estadual, para um órgão público, que é uma estrutura dentro do Estado de Minas, mas desprovida, obviamente, de personalidade jurídica. E essa estrutura, obviamente, do meu exemplo, é a chamada Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Então, órgão público são estruturas internas, repartições internas de competência, desprovidas de personalidade jurídica. Beleza? Obviamente, independente do concurso que você vier estudar,
esses conceitos serão revisitados por você impreterivelmente. Mas a minha esperança é que quando isso for acontecer, você esteja um pouco melhor preparado para o momento. Meus alunos, um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Ao final eu sempre costumo colocar os canais para que tenhamos contato, para que você possa tirar dúvidas. Não se acanhe, dê preferência ao e-mail. E se forem dúvidas, coloque no título da mensagem o nome dessa aula. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.